Olá, Conversa de Peso, na sua 11ª temporada, agradecendo os nossos apoiadores culturais, CRED, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em novembro, no Serra Parque em Gramado, e apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Hoje a gente vai entrar um pouco mais no plano jurídico, mas não exatamente, né? Sem juridiqueza, a vida real, por essa pessoa que faz a diferença na comunidade de São Leopoldo, tanto no universo jurídico quanto também da cultura da cidade. Minha convidada de hoje, natural de Porto Alegre. Ela é filha do seu João e da dona Gessi, esposa do Eduardo, é graduada em Direito pela URGS e mestranda pela Fundação Ministério Público do Rio Grande do Sul. A mãe do Gabriel e do Tiago é Master em Argumentação Jurídica pela Universidade de Alicante, Espanha. Especialista em Direito Civil pela URGS, em Direito Tributário, em Direito Notarial e Registral pela Unicinos. É integrante das diretorias do CNBRS e da Fundação Enore, Rio Grande do Sul. Coordenadora da Comissão de Direito de Família e Arte do IBDFAM-RS. Foi procuradora do Estado do Rio Grande do Sul de 1996 a 2006, atuando nas comarcas de Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Porto Alegre. É host do podcast Notas sobre Nós. Incentivadora da cultura, faz poemas, canta e é idealizadora do Espaço Cultural Castelã. Ela é tabeliã de notas, titular do 2º Tabelionato de Notas de São Leopoldo desde 2006 e tabeliã e registradora designada do 1º Tabelionato de Notas, Protestos e Títulos e Registros Especiais em São Leopoldo desde 2019. Hoje teremos uma conversa de peso com Jennifer Castelã de Oliveira. Doutora Jennifer Castelã, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, fico muito contente de estar aqui contigo, Rodrigo. Para mim é uma honra, sempre uma alegria participar dos teus programas. Obrigada. Doutora, a gente já tive a oportunidade de conversar contigo vários momentos sobre o universo jurídico que está presente dentro do Colégio Notarial do Brasil e dos seus associados. Esse é o momento para a gente falar um pouquinho mais da Jennifer. Me permite, se em algum momento eu esquecer de falar a doutora Jennifer, Não, tá? sem nenhuma necessidade. Mas é porque é exatamente sobre isso, né? Porque em vários momentos eu vejo atuações tuas. Acabei de receber aqui o livro Tempos em Tempos, Poemas. Via o tempo se esvaindo como se fosse marcado, como se fosse perdido e tudo em volta destruindo. Vejo então o tempo que acrescenta como algo que alimenta. Dois são os lados da mesma moeda. Para o corpo, o tempo degenera. Para a alma, só o tempo recupera. Teu. Isso aí. Quer dizer, é uma pessoa feita a um plano das ideias, ao mundo das ideias, mas também da cultura, das artes. Isso aí. Que composê é esse, hein? Da onde vem isso aí? Pois então, eu acho que vem um pouco da minha inquietude de compreender, entender o mundo, né? E da minha percepção, assim que a gente vai adquirindo ao longo da vida, amadurecendo e entendendo que a gente precisa de mais de uma referência. E acho que misturar as coisas de uma maneira organizada facilita a compreensão da nossa existência. Então, referências da cultura, da poesia, da música, o direito, a filosofia, tudo isso para mim são complementares. E isso acaba que de alguma maneira me permite, para mim, né, não só na minha prática, acho que qualifica mais a minha prática enquanto profissional, mas me humaniza mais, procura assim me tornar mais humana e compreender melhor também todos aqueles que me cercam. Porque em que pese o direito ser uma ciência social, em grande grau como social humana, ele também é uma coisa distante das pessoas em algum grau, né? Às vezes é assustador estar presente diante de um juiz, de um tabelião, ou simplesmente do seu advogado, porque é um universo desconhecido das pessoas, né? É um universo às vezes frio, por mais que exista o calor das pessoas que fazem ele, né? E também do distanciamento que muitas vezes a magistratura, principalmente, tem. Eu falava com o Dr. Flávio recentemente sobre isso, do mundo real, né? Mesmo distanciamento que os políticos muitas vezes têm pela sua cátedra
Não que muitas vezes eles tenham sido colocados, mas que eles se colocam, né? E na verdade eu acho que isso, Rodrigo, é uma coisa que precisa ser repensada, né? Porque o direito, ele é aquele que é compreendido e entendido pela sociedade, senão não há direito. O direito é aquilo que a gente comunica, é a linguagem que chega, para que as pessoas possam entender e legitimar aquele comando normativo. O importante é que essa lei, que esse ordenamento seja claro, seja coerente e que seja acessível. Então, acho que a gente, fazendo uma crítica aqui à nossa história do direito, tu também tem a formação jurídica, né? É aquilo que tu disseste no início, aquele juridiquês. Toda a ciência tem a sua técnica, né, e o seu linguajar próprio. Mas, como nós estamos falando daquilo que diz respeito ao direito do cidadão, ele tem que ser mais acessível. Então, é importante que a gente possa traduzir a nossa experiência profissional em outras linguagens e facilitar cada vez mais. Então, no cartório, de um tempo para cá, comecei a fazer alguns vídeos jurídicos, tentando traduzir assim numa linguagem bastante coloquial, né, sem termos técnicos rebuscados, né, que talvez uma petição ou numa escritura sejam importantes, mas que o tabelião às vezes, o cidadão às vezes não consegue compreender. E aí a gente não está servindo bem a finalidade a que a gente se destina. Porque quando eu leio uma escritura, é importante que a parte que vai assinar compreenda claramente. Então, essa tentativa de traduzir, de usar uma linguagem mais coloquial, eu acho que é uma experiência que a gente precisa aprofundar. Então, nesse sentido, esses vídeos, também que a gente comentou, o podcast também mistura o direito com outras experiências e linguagens, porque às vezes uma imagem traduz, a gente já sabe, né? Essa é conhecida, né? Quem é que disse isso? Bom, me falta aqui o autor, mas a imagem às vezes diz muito mais, né, do que palavras. Então, quando a gente mistura, por exemplo, a arte com o direito, a gente teve um episódio lá falando sobre feminicídio, um tema tão difícil. Tem uma artista plástica que pinta e retrata o universo feminino, a Susan Mendes. E aí ela tem uma obra que é Até Quando? Talvez eu faça uma palestra falando sobre violência e eu não consiga dizer tanto quanto a sensação que aquela obra visitada possa reportar, né? Então, a gente poder falar em linguagens distintas, eu acho que também é a chave da gente aproximar o cidadão, né, e fazer mais efetivo o direito. Enfim, porque ao fim e ao cabo o que importa é a justiça. o que importa é a fez-se certo. É a gente procurar essa correção, né? A gente busca essa correção no direito, não que ela seja às vezes absoluta e uma só verdade, isso é discutível, né? Na filosofia a gente pode discutir, né? Mas que a gente possa, no mínimo, que até é um pouco objeto do meu estudo lá no mestrado agora, no mínimo justificar aquilo que a gente faz juridicamente, justificar as decisões que a gente toma, a decisão que o juiz toma, que um tabelião toma quando ele diz posso fazer essa escritura, não posso fazer esta, que a gente tenha justificativas racionais dentro do sistema para aquela pessoa que é o usuário do sistema sinta que o sistema é legítimo. Por isso, quando tu diz, ou até um político e tal, mas onde é que está a racionalidade daquela lei? Onde é que está a racionalidade? Porque não é simplesmente ato, nós não somos comandados só por atos de vontade, mas de racionalidade. A gente precisa encontrar esse eixo, né, entre aquilo que se decide e aquilo que se justifica. Parece muito etéreo, mas na prática o que eu quero dizer é que o cidadão tem que confiar nas instituições em alguma medida. E isso se traduz na possibilidade que a gente tem de fazer-se comunicar, de fazer-se compreender. Então, quanto mais a linguagem jurídica puder estar acessível e puder ser questionada, e a pessoa possa, mas eu não compreendi, mas como é que essa cláusula no testamento diz o quê? Mas representa o quê? E a gente fugir dos termos técnicos etéreos que ficam assim bonitos de escrever, mas que ninguém compreende, eu acho que a gente ganha muito. Por isso que tu está lá de peito aberto recebendo as pessoas da comunidade? Pois então, o que é importante? Esse contato com o cidadão, também como tu disseste, às vezes nos deixa mais próximo, né, das realidades, porque também às vezes a gente tem soluções no direito que podem ser maravilhosas, mirabolantes, no ideal. Foram gestadas no laboratório. Justamente. Não foram provadas como no mundo que fático. Isso faz sentido na prática da vida das pessoas, né? E o tabelião,
ele tem muito essa coisa do dia a dia, porque são trazidas ali demandas corriqueiras daquele usuário que chega, questões contratuais, questões de direito de família, questões de direito às sucessões, como que eu resolvo, estou com esse problema aqui. E aí a gente vai identificar, mas qual é o cenário, qual é o contexto, mas o que é, como que a gente ajeita. Então a gente tem ali uma atividade prática, ela é muito a resolução de casos concretos diante daquele problema que nos é trazido. E aí se constrói soluções muitas vezes específicas, né? Porque a tua questão é diferente da minha, que é diferente do João, que é diferente da Maria. Então, às vezes são casos similares que a gente pode aproveitar a experiência sempre, mas sempre é um caso novo. A minha substituta Clarissa diz assim, doutora, como é que é? Aqui todo dia é uma clínica geral. Porque aparece e a gente acha que já sabe e não sabe. Não sabe resolver. Tem que parar, tem que estudar, tem que pensar e ver o que é o justo, o que é o mais adequado, o que é o legal, o que está fora, o que está dentro, o que está fora do eixo, o que a gente pode permitir, porque a gente lida com autonomia privada, autorregulação de interesses privados, então a gente tem que sempre preservar a autonomia das partes, mas dando parâmetros de legalidade. Então esse jogo, emprestar segurança jurídica à autorregulação dos interesses privados é o nosso papel. Até onde a gente vai, até onde a gente está atropelando a parte, ou até onde a gente está deixando de resguardar. Então, esse jogo a gente faz diariamente. Mas a partir do quê? Do problema que nos é trazido, né? Então, a gente tem ferramentas, estudo, para poder linkar com a realidade. Porque não adianta eu ter uma solução perfeita que não converse com o caso concreto, né? E ali a gente vai aprendendo também, essa prática de ser tabeliã, ela é muito rica, porque a gente vai aprendendo a ver o que tem por trás daquela conversa. Então, numa entrevista de testamento, tem a vida toda da pessoa ali, é toda a memória, é todo o medo de lidar com a morte, é toda a dificuldade de querer sair desse plano, cada qual com as suas crenças, né? Mas sair dali e deixar as questões resolvidas e as angústias que essa pessoa traz, tudo isso ela vai trazer naquela entrevista de testamento. Por que escolher pelo mundo jurídico? Ela era, desde muito cedo, focada neste caminho, por exemplo? Sim, porque quando eu comecei a pensar para que lado que se vai, né, na adolescência, o que eu tinha em mim? Muito a questão da persuasão. Fiz até testes, né, aqueles de, né, psicológicos, testes de, aqueles de que a gente faz teste para indicar. Vocacional, isso, faltou a palavra, obrigada. E ali dizia persuasão. Então, era algo no espectro da argumentação, era algo no espectro do convencimento. E eu falo sem parar, né? Então, eu gosto dos discursos, dessa questão de convencer, argumentar e justificar. Então, vinha assim, psicologia, direito. E aí eu tive, me confesso, uma decisão um pouco prática, né, de uma menina que vinha de uma família de classe média, enfim, eu pensei, não, mas como que eu vou, queria morar sozinha, fazer a minha vida, né, e acho que o direito tem concursos, muitos, variados, e talvez ali eu consiga me estabelecer financeiramente, talvez um pouco mais rápido, a psicologia eu sou apaixonada, mas achei que o caminho do direito talvez fosse mais rápido ou mais curto para que eu pudesse ter a minha independência. Também acho que pesou um pouco isso, posso confessar. Mas no fim das contas eu adoro a psicologia, faço terapia, várias linhas já fiz, agora estou fazendo psicanálise, que é uma coisa que para mim é fundamental, até para me compreender e compreender o outro, né? E tudo isso a gente acaba trazendo para a nossa atividade ali. Carrega a gente e a gente carrega isso sempre. É isso aí. E se eu fosse conversar com a doutora senhora Tabeliã, esse título em algum grau envaidece? Cá entre eu e tu aqui conversando. Eu acho que... Não... Porque é um patamar que é colocado de destaque comunitário, né? Sim, eu acho que não... Eu não diria... É bonito. Eu não diria envaidece, mas eu acho que a gente tem que se orgulhar nesse sentido, assim, de respeito a toda uma tradição milenar que existe no notariado, né? É nesse sentido, assim. E eu sempre penso, quando a gente passa num concurso público, assume uma função, a gente não é nada, nada. A gente simplesmente vai começar a tentar ser aquele cargo que um dia se imaginou. Ali eu vou passar a ser tabeliã todos os dias, um dia depois do outro. Tu chegou muito jovem a São Leopoldo.
Pois então, vou ter que contar aqui. Bom, hoje eu tô com 53, Pertinho né? de 30 ali, né? 17 anos atrás, 30 e poucos. Então, foi isso. E antes eu tinha uma carreira de 10 anos na Procuradoria do Estado também, né? Ali também cheguei com 20 e poucos anos. E aí eu acho que quando você é aprovado, você se credenciou a assumir aquela função, mas você ainda não é aquela função, porque você vai ter que fazer ela e assimilar e compreender e se fazer, olha, agora, hoje eu me digo, olha, eu me sinto que eu sou uma boa tabeliã, hoje, mas assim, amanhã eu posso já fazer uma outra avaliação, puxa, preciso reciclar. É maior a carga de exigência em cima de uma mulher? Vamos levar isso para 17, para 18 anos atrás. Sim, eu vou dizer assim, que claro onde na faculdade já tinha mais mulheres nos bancos jurídicos, mas que os grandes proeminentes eram essencialmente masculinos. Sim, e a ordem era, a ordem dos advogados, né? Mas assim, era muito masculina e não raro machista, inclusive. Mas assim, o que eu acredito sobre essa temática? Que é aquela história que o pessoal usa, né, o machismo estrutural, acredito que sim. Então a gente vive num contexto de machismo, não tem como a gente, para mim, negar essa realidade, né? Então, assim, quando fiz a opção por concursos públicos, isso já faz um filtro, porque tu mais ou menos tem a questão da impessoalidade, as pessoas não estão te vendo, tu está fazendo a prova, não sei o quê, facilita um pouco. Mas a gente sabe que é diferente, né? Porque a mulher, por exemplo, se tu está numa reunião e daqui a pouco, vamos dizer que tu fique mais autoritária, ela não sei o quê. Se é um homem naquele papel, tá tudo certo. Então. Se é uma mulher que fala mais alto, ela é muito autoritária, sabe? Então, tem muitos preconceitos ainda de uma mulher que assume posições de poder. Por quê? Nós temos, por exemplo, um número muito grande de juízas no tribunal, mas nós tivemos uma presidente de tribunal ao longo da história de 150 anos. Então é difícil, a gente chega, nós tabeliãs somos a maioria também no país. Já é mais mulheres que homens, que maravilha isso. Mas, bom, são muito estudiosas, diga-se de passagem. Acho que a gente estuda os homens. Muito. É que talvez a mulher tenha que fazer pense assim, eu preciso fazer mais. E aí é que vem essa questão. Está sempre isso presente, tu achas? Eu acho que um pouco está. O nível de exigência, acaba sendo talvez maior. Seja. E tem essa questão que a mulher acumula, né, a questão do cuidado dos familiares, não que o homem não faça, não deva fazer, ao contrário, cada vez mais, mas ainda tem essa ideia geral de que a mulher é que cuida. Sim. Então a gente acumula, cuida, trabalha, faz tudo. Então as pressões são muitas. As jornadas são maiores. E aí se estabelece culpa, a gente fica pensando, será que eu deixei alguma coisa em aberto? Será que eu deixei de cumprir algum papel? Então, assim, é bastante pressão em cima do feminino, sabe? E isso decorre dessa concepção de que a mulher tem que dar conta, tu que inventou trabalhar, né? Então vai dar conta. E isso é injusto, assim. Então, essa concepção de que o homem tem que participar da casa, das escolhas, dos serviços, essa questão, porque essa economia que a gente diz do cuidado, ela não é só em relação aos filhos, é em relação aos pais, é em relação a todos aqueles que precisam de auxílio. Então, ainda... Mais uma comunidade inteira para ti. E mais uma comunidade inteira para ti. Não, então assim, a gente precisa... para cuidar, orientar, zelar, instruir, apontar caminhos. Sabe? Então eu acho que para a mulher é um pouco mais pesado, até porque a gente recebe mais crítica se tu não cumpre bem, sabe? Encantada por São Leopoldo, é? Pois eu quero conversar sobre isso, quero conversar sobre um presente que tu deu para a cidade, que é um espaço cultural, junto do teu tabelionato, na volta do intervalo. Tá bom. Hoje numa conversa de peso com a tabeliã de São Leopoldo, doutora Jennifer Castellan. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa.
Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a tabeliã de São Leopoldo. Por que a tabeliã? Porque além de ser a titular do segundo tabelionato, está também há 5 anos interina lá, né? Respondendo pelo primeiro tabelionato de São Leopoldo. Jennifer Castelã, também membro da diretoria do nosso CNBRS. E, bom, a gente teve a oportunidade de conversar numa Estação Hamburgo, muito especialmente sobre o apoiamento a todos os profissionais, todos os tabeliães Rio Grande afora que sofreram, foram mais de 30, né? Muitos deles que precisaram de apoio de vocês e o colégio estava lá presente apoiando pós-enchentes, né? Teu tabelionato também foi fortemente impactado, né, doutora? Sim. Infelizmente, assim, a gente acha que nunca vai acontecer, né? Então, é isso que a gente percebeu, assim, que a gente tem uma ilusão de controle, né? E aí, filosofando e pensando nas psicologias da vida, foi uma experiência, assim, bastante enriquecedora, porém difícil e dolorosa, para a gente entender que a gente não consegue, né, impedir determinadas circunstâncias que são inimagináveis, né? Então, a gente tinha feito uma mudança do tabelionato para essa sede nova ali na Oswaldo Aranha há 2 anos. E tudo novo, um projeto sonhado, onde então nós temos lá o espaço cultural. E 2 anos a água invadiu. E agora nós estamos nessa fase de reconstrução, né? Vim de lá agora. E teremos novamente esse espaço cultural ativado. Sim, a parte, a boa notícia é que a parte onde hoje está a exposição, porque a água chegou a mais ou menos uns 90 centímetros, quase 1 metro, e todas as obras estavam bem mais acima. Então, hoje a gente até colocou o totem novo, com adesivação, né, da curadoria, hoje chegou o totem. Então, nós temos lá, quem quiser ir visitar a exposição, está lá, a exposição está intocada. Está lá, permanece a exposição em comemoração aos 200 anos da colonização alemã. Então, graças a Deus, nenhuma das obras foi atingida, né? Mas o espaço de circulação, aí vocês vão ver que quem for lá visitar, né, vou pedir que releve, então, que a gente está ali em obras, um pouco sendo pintado, um pouco sendo lixado, mas a gente está atendendo os móveis, o mobiliário, o balcão, nós estamos substituindo, então está numa transição, até um processo histórico, quem quiser acompanhar, e vai levar mais um mês, prédio histórico, num prédio histórico carrega muito da história da cidade, memória da nossa ali, região, das empresas Rottmann, então é muito bacana, por isso também a escolha do prédio, para a gente se instalar, porque eu acho que tem essa coisa do tabelionato num prédio que tem memória, e ao mesmo tempo a gente tem a modernidade das novas tecnologias, e o espaço cultural traz também uma ideia de inovação em algum sentido, assim, de que o que a gente pensou de não ter um cartório, assim, vou lá no cartório, como se fosse uma coisa, né, vetusta, livros e carimbos, não. Eu vou no cartório, a gente queria que a pessoa, hoje se fala muito, né, numa experiência, que tivesse uma experiência diferente, alguma coisa disruptiva. Eu vou lá e tenho uma exposição. Então, a gente tem feito sequencialmente ao longo desses 2 anos. Agora me foge se é a quinta, se essa é a quinta ou a sexta. Mas, enfim, exposições a cada 3, 4 meses. A gente substitui temáticas, convida artistas diferentes. A gente tem uma curadora, a Vivi Pós, que é especialista nisso, porque eu sou apreciadora de arte, mas não teria essa condição de fazer uma seleção, né? Então, a gente propõe a temática, discute, ela vai atrás dos artistas, faz os convites e a gente disponibiliza o espaço, é assim que funciona. Então, a gente está muito contente, porque é uma maneira de levar a arte para aquele cidadão que chega e pensa que vai entrar no cartório e ver, como eu disse, uns carimbos por ali e vai encontrar uma exposição que talvez ele não tivesse tempo de ir no museu, mas enquanto ele faz um serviço cartorial, ele vai ter essa experiência. E também abrir o espaço para o artista. Então, a gente tem artistas locais, já fizemos também ali de região metropolitana, Porto Alegre, mas enfim, o que importa é que a gente abre o espaço
para que o artista mostre a sua obra. Então é um sonho assim que eu tinha, e também eu acho, Rodrigo, daquilo que a gente vem falando, até nos bastidores, das terapias que eu gosto de fazer, psicanálise, agora estou fazendo, e é uma maneira de me encontrar nessas minhas facetas, e eu me sinto mais apropriada de mim mesma. É tipo uma catarse, então? É como se fosse. Então, o livro de poesia saiu um pouco assim, depois eu tive um período que eu fui fazer aulas de canto. Como é que é esse negócio de canto, hein? Aula de canto é assim, cantava no coral, quando eu era pequena, coral da igreja da escola. E nunca mais, mas eu sempre gostei de cantar. Daí chegou um momento de uma fase terapêutica, estava fazendo uma terapia daí na época da linha de Jungiana, e que eu queria reencontrar a minha voz. E daí eu disse, por que eu não vou fazer aula de canto? E nisso surgiu lá onde eu moro, no condomínio, uma professora que estava, sabe aquela coisa que encaixou? Foi feito para ti. Alguém sabia e olha que engraçado. Eu cheguei lá, vai ter aula de canto, quem quiser aparecer. Apareci. Quando eu vejo, era quem quiser aparecer, viu, Jennifer? Mas olha o detalhe, era eu e uma criançada. Que maravilha. E eu disse pra professora, Tia Jennifer, vim cantar. Pode. E ela disse, pode. Daí eu cantei, ai, que bonita a tua voz, pode ficar. Daí eu, então tá, era eu. Eu não tinha entendido, assim, que a ideia era pra criança. Mas eu acho que eu estava resgatando uma criança lá, que ficou no coral, né? E foi bacana, que pra mim foi uma experiência ótima. E aí, daí chegou ao ponto de eu ter depois uma colega de quase 80 anos, que foi cantar também. Aí outros adultos começaram a... Viu? Todo mundo tímido. Também. Não, já tô velho pra ir. Nada, nunca. Mas eu fui meio Mas aí é daquela que... E aí, Eduardo, daquela que não pode ver um karaokê assim, mais ou menos? Mais Totalmente. ou menos. Curte? Muito, Quintas-feiras lá na República, hein? Eu vou ter que ir lá então, porque... Eu acho que a música... Por isso que a gente trouxe uma banda pra te fazer uma apresentação. Não, tô brincando, mas eu adoraria. Eu adoraria ter preparado isso pra ti. Rodrigo, mas é que eu acho que a música, ela me bota no outro lugar, assim, sabe? Escutar a arte música. É outra coisa. Eu né? acho. É suspiro, é libertação. É isso. Pra mim, eu fico assim... É respiro, né? Olhar uma obra de arte, eu fico parada. Não sei se eu entendo, se não Todas entendo. elas. Não importa a parte intelectual, importa... Basta nos tocar, né? Nos toca. E a música faz isso comigo também. Me desloca, me coloca num outro lugar. E a poesia me tira coisas que eu não sei como resolver. E aí a poesia é a linguagem que eu consigo elaborar. Agora, nas enchentes, até podia ter te trazido. Mas eu escrevi um poema, assim, para dar conta daquilo que estava acontecendo. Está publicado? Não. Foi na rede, doutora. Pois é, vamos ver se a gente Quem sabe a faz gente declama ele. Né? Agora não saberia ele de cor. Não, mas assim. não agora. Tipo, vamos fazer esse vídeo, né? Porque foi a maneira como as pessoas às vezes têm pudores, pseudo-pudores, né? São falsos de se colocar, né? Acho que a gente tem muito medo do ridículo, né? E do excesso. E acho que é maravilhoso, por isso a psicanálise, a terapia de maneira geral é tão importante pra gente poder... Porque acho que o amadurecimento vai nos permitindo isso, É né? libertador. Eu me sinto assim nessa fase mais madura, e aí a gente entrando em capítulos de menopausa, em que alguma coisa morre, o ciclo termina e abre portas para outros ciclos. Então, eu tenho me permitido dar vazão a essa concretização desse sonho. Um espaço cultural dentro do cartório, Não sabia como é que ia ser, mas o pessoal tem gostado. O direito está passando de mãe para filhos? Como é que é? Não. E as artes? As artes, sim. Aí... Tá muito forte, tá latente isso, hein? Tá latente. O Gabriel fazendo cinema. Tá fazendo cinema. E o Tiago migrando para psicologia. Então, de alguma maneira... Tá latente. É uma projeção aí, quem sabe, também. Tem alguma coisa, né? Doutora Jennifer Castellan, obrigado por estar com a gente aqui sempre e seja sempre muito bem-vinda. A gente vai esperar essa nova vernissagem para estar contigo lá também. A gente quer ver a recuperação do cartório. A gente vibra com todas as histórias de recuperação, independente de quais forem, porque a gente precisa continuar respirando, né? Continuar ressignificando, mas caminhando para frente, resilientes, por mais difícil que isso pareça para muita gente, né? Verdade, com certeza. Sabe, Rodrigo, eu não sei se eu te contei isso naquele outro programa, mas repito aqui.
Eu abri o cartório quando a gente teve condições e aí o meu balcão, coloquei umas fitas crepe, assim, onde estava o móvel abrindo. E eu meio chateada, meio envergonhada que não estava aquele cartório como eu gostaria. A alegria dos clientes. Que bom que vocês abriram, porque aquilo para eles é vida, é poder voltar à rotina. Então, cada estabelecimento que consegue abrir é um motivador para todos, né? Então, eu fiquei feliz, olha, a gente não está 100%, mas o que importa é a gente estar servindo a comunidade, estar recebendo esse carinho, né? Dos clientes, das pessoas que estavam acostumadas a trabalhar, corretores, advogados. Então, isso faz toda a diferença, a gente saber que tem esse espaço dentro da comunidade. Né? Hoje, numa conversa de peso com a poeta, escritora, a cantora, a incentivadora, entusiasta das artes plásticas, a apresentadora do podcast e até tabeliã, Jennifer Castellan. Continue com a programa... Brincadeira, né? Tabeliando, primeiro e segundo tabelionato de São Leopoldo, Jennifer Castellan, doutora Jennifer. Mas uma alegria sempre recebê-la aqui. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.